Meus irmãos, esta é uma carta que Paulo, aliás, a primeira que ele faz aos irmãos de Corinto, onde introduz o prefácio dela. Ele faz aqui um rápido esclarecimento sobre o seu ministério, o seu apostolado, que ele havia alcançado segundo a vontade de Deus, isto é, não possuía um cargo ou uma posição, como era o de ser um apóstolo, por alguma razão qualquer, mas era segundo o querer de Deus na sua vida, que assim o Senhor o escolheu e cumpriu nele o seu desígnio. Mas ele anunciava esta carta desejando àqueles irmãos de Corinto paz e graça da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos vejam que era uma saudação que demonstrava a irmandade, qual era a intenção do apóstolo com respeito àquele povo, que desejava que o povo fosse agraciado por Deus, ou seja, que alcançasse de Deus favores, ainda que não merecessem, porque isto é a graça. Desejava que o povo fosse então agraciado por Deus e agraciado também com paz. Ainda cantamos agora este hino e no coro os irmãos vejam que é uma afirmação de que haja paz entre os filhos de Deus. De modo que a paz, irmãos, é uma qualidade que vem de Deus. De nosso adversário vem a guerra, vem as afrontas, vem as aflições e os temores. Mas de Deus vem a paz que pode nos fazer viver melhor durante os dias que temos que passar neste mundo. E era o que ele desejava, que os irmãos fossem agraciados por Deus com paz. De modo que a paz que Deus manda, irmãos, é um favor que Ele nos faz de nos conservar unidos entre nós e com Ele também. O próprio apóstolo Paulo também, em uma das suas cartas aos Filipenses, ele também roga e deseja e comenta, dizendo que a paz de Deus domine os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. De modo, irmãos, que paz deve fazer parte da nossa vida. Pessoa que não tem paz não tem sossego, não tem como viver tranquila, porque faltou a paz, a pessoa não encontra lugar, não se acha mais. Por quê? Porque ela perde a sua aquietação e passa a viver inquieta, incomodada, porque lhe falta a paz. A paz de Deus, irmãos, numa casa, numa família, numa casa de oração, numa cidade, irmãos, é uma dádiva muito grande. Imagine uma cidade que não tem paz, onde o povo vive em guerra, em confrontos. Quem que pode viver tranquilo? E numa casa, irmãos, onde a família não tem paz, que vive se degradando, buscando seus direitos segundo a sua ótica, segundo os seus pensamentos, ao contrário, ou contrariando os que estão próximos, então não existe paz, a pessoa sofre demais, deita em sofrimentos e desperta sofrendo, porque falta paz. O trabalho da palavra de Deus, irmãos, é manifestar pela virtude do Espírito Santo em si, manifestar em nós o que Deus deseja que nós tenhamos. É a paz que vem a governar todo o nosso viver. O apóstolo Paulo aqui, então, desejando isso, ele manifestava ações de graça, irmão, pelas consolações que Deus lhe havia dado. Ainda que ele tinha suas lutas e dificuldades, contrariedades, nem tudo corria favorável para o apóstolo, não só no ministério, mas em todo o seu viver. Ele tinha, os irmãos lendo as cartas que ele escreve, podem muito bem perceber que ele não tem uma vida de tranquilidade, mas ele evocava sempre a paz de Deus para que o governasse. De modo que nós, irmãos, o fato de nós recebermos a paz de Deus não significa que nós não tenhamos coisas que nos aborreçam,
coisas que nos contrariem, coisas que nos fazem muitas vezes ficarmos até como ele aqui chegou à conclusão de querer desistir da vida, ou seja, de modo que, disse ele, de tal modo que até da vida nós desesperávamos, tão grande eram as aflições e tormentas que passava, mas ele sempre procurou a paz. Em outro lugar ele diz: busque a paz e siga. Este é o teor da palavra que o Senhor nos manda nesta tarde, irmãos. Povo de Deus em paz é um povo que tem prazer de servir a Deus, tem prazer de cantar. Isto não significa que povo de Deus que está em paz não tenha aflições, não tenha perturbações, não tenham incômodos. Não, irmãos, isto faz parte do viver das pessoas. Em quaisquer situações, as pessoas estão sujeitas a serem incomodadas. Mas a paz no espírito, irmãos, ela é interior. É uma coisa que nos dá tranquilidade em sabermos que, apesar de tudo quanto pode nos molestar, mas entre nós e Deus há uma liberdade, há uma comunhão com Ele. De modo que a paz de Deus, irmãos, em nós, inspira em nós a nossa ligação com Deus. Pessoa que perde a paz, às vezes pode perder a paz entre marido e mulher por alguns instantes, ou entre amigos por uma situação qualquer. De repente eu não estou em paz com aquela pessoa, ou ela comigo. E isto são coisas que devem ser acertadas sempre que possível, e até no impossível devemos de buscar a paz. Mas o que fala a palavra de hoje é a nossa paz com Deus, irmãos. Como é que nós fazemos a manutenção desta paz com Deus? Como é que nós mantemos esta paz com Ele? A paz com Deus, irmãos, mantém quando nós temos perfeita comunhão e ligação. Quando isto se perde por alguma razão, por algum ato, por alguma atitude nossa, ou por algum princípio que estiver em nós que desagrade a Deus, irmãos, nós já não sentimos bem, nós sentimos de certa forma tristes, porque em espírito aquela comunhão e aquela ligação com Deus acabou. Como um exemplo clássico disso é um casamento, uma mulher e marido, um lar onde vivem bem, vivem em paz. Há sempre o prazer de estarem juntos, de dialogarem, de tratar dos seus assuntos. Por quê? Porque estão em paz. Quando surge algum incômodo qualquer, uma ofensa e qualquer situação que faz com que esta amizade sincera e pura seja quebrada, perdeu então a ligação, perde a paz. Estão juntos, mas não estão bem. Moram na mesma casa, mas não vivem bem. Às vezes dormem até na mesma cama, mas não estão bem. Assentam-se à mesma mesa, mas não estão bem. Falam somente o que é estritamente necessário. Por quê? Não há mais diálogo, não há mais o que falar. Mas por quê? Porque não há paz. Ora, irmãos, isto aí entre homens e mulheres, entre pessoas, são situações adversas, mas vamos arreglando de um jeito ou de outro, consertando e vamos levando a nossa vida. O que não pode acontecer é que esta paz seja abalada com respeito a Deus, irmãos. Nós precisamos estar em paz. E o Paulo, o apóstolo, ele escreveu aos irmãos de Roma, disse assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, para que esta paz com Deus seja mantida, é preciso, irmãos, que nós sejamos bem com Ele, bem com Deus. E como é que nós faremos para estarmos bem com Deus? É procurar estar em acordo, de forma agradável perante Ele, para que Ele também se agrade de nós. Porque se Ele não se agrada de nós, é porque não há paz. E não havendo paz, a nossa alma se entristece. Nós ficamos sofrendo momentos de angústias porque a paz foi rompida. Ora, irmãos, isto acontece quando Deus não falha para conosco, Deus não nos ofende, Deus não comete nenhuma irregularidade contra nós. Nós sim é que cometemos erros, falhas, coisas que desagradam a Deus, e consequentemente aquela amizade pura, sincera e livre desaparece. Por quê? Porque não estamos bem. A pessoa, quando não está bem com outra, não quer nem conversa, não é assim?
Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa está numa situação de erro, de ofensas à dignidade de Deus, do Espírito de Deus, por causa de um ato, então ela não consegue mais ter aquela plena comunhão. E é coisa que nós, irmãos, se não descobrirmos este caminho, nós não conseguimos arrumar. Então a pessoa é crente, é batizado, o Senhor chamou, o Senhor fez isso e fez aquilo, louvado seja Deus. Mas está em paz com Deus agora? Muitas vezes não. De fato eu sou crente há muito tempo, o Senhor me chamou e fez isso e fez aquilo. Mas agora, neste momento, eu nem sinto a presença de Deus, porque dá a impressão que Deus não está contente comigo. Eu oro e não sinto nada, eu canto, não sinto nada, eu toco, não sinto nada, eu congrego, não sinto nada. É porque está te faltando a paz. Você não sabe como alcançar a paz? Então o Senhor manda a palavra para vir ao teu encontro e te devolver a paz. Bendito seja Deus, irmãos. Isto porque tem coisa que nós sabemos como desenvolver e arrumar, mas existem outras que nós não encontramos jeito. Meu Deus, faz tempo que eu oro porque é o meu dever, eu não sinto nada mais. Eu vou congregar, vejo irmãos chorando, canta um hino e tira o lenço, enxuga a lágrima. Outro ajoelha do meu lado e glorifica a Deus. Outro fala até em novas línguas. Eu olho, fico todo gelado do jeito que eu sempre estou, não sinto nada. É porque a paz se foi. Só que hoje você está ouvindo a palavra que vem manifestar para você o desejo de Paulo: graça a vós e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada. Bendito seja Deus. Irmãos, não é bastante ser crentes, não é bastante ser batizado, não é bastante dizer: o Senhor me deu o dom de novas línguas. Não é bastante dizer: sou 30, 40, 50 anos que eu sou crente. Louvado seja Deus. Mas é muito mais bonito a pessoa dizer: faz um mês que eu sou batizado, mas eu tenho paz com Deus. Entre um e outro, quem é que está melhor perante Deus? O recém-batizado que está em paz, o crente antigo que não está com boa comunhão com Deus? E se Deus não faz isso, quem é que descobre o caminho da paz? Quem é que descobre como agradar a Deus e ouvir de Deus que Ele está se agradando de si? São aqueles que, ouvindo a palavra aqui agora, ou por onde estiver neste mundo, e entender que precisa ser reconciliado com Deus para voltar à paz. Se você alcançar esta reconciliação, hoje mesmo será restituída a paz de Deus na tua vida. Bendito seja Deus, irmãos. Pessoa, quando está nesta condição perante o Senhor, pacificamente, precisou de Deus, irmãos. Ainda que ele não receba o benefício imediato que ele necessite, mas ele recebe a consolação. O que Paulo fala aqui, que ele, em tudo ele era muito atribulado, sofria muitas coisas, mas ele dizia aqui: como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também em nós abunda a consolação por meio de Cristo. Então eu tenho tribulações, tenho aflições, mas em mim eu tenho a consolação que vem por parte de Deus, em Jesus Cristo, porque eu estou em paz com Ele. Igreja congregada nesta tarde, se a paz for restituída, receba a consolação do Espírito de Deus. Porque na guerra não há consolação, mas na paz existe. Se esta paz tomar este punhado de gente que está aqui agora, vinda de Deus, desça dos céus a consolação do Espírito de Deus. Glória ao nome do Senhor. E esta consolação faz desaparecer de ti tudo aquilo que te amola, que te faz sofrer. Pelo menos no momento da consolação, você vai se esquecer de que alguém te ofendeu, de que alguém te persegue, de que alguém deseja o teu mal, de que alguém quer ver você caído, quer que você desapareça. Isso aí neste momento some, porque a paz que governa tudo te toma e a consolação
consolação do Espírito de Deus se manifesta outra vez. Um exemplo disto, irmãos. Digamos, como falamos já num casamento, entre marido e mulher, numa hora de um problema qualquer que houve uma ofensa. Digamos, o esposo distratou a esposa, perdeu a paciência e falou que não devia. E ficou por isso mesmo. Só que a paz acabou ali. Ela ficou quieta, ou revidou, mas não tem mais conversa. Um foi para um lado, outro foi para o outro. E o dia passa, vem a noite. E estão na mesma casa, mas não tem conversa, porque há uma ofensa entre os dois. E como é que vamos fazer? Tem prazer de estar sorrindo um ao outro? Tem prazer de contar alguma coisa e se alegrarem? Acabaram tudo isto. Por quê? Porque houve uma ofensa, houve um deslize e a coisa não ficou arrumada. Então, quando alguém interfere e diz: olha, vocês estão vivendo aí, mas há uma diferença e vocês não estão bem, vamos reconciliar. Quem errou, por favor, se humilhe, abraça, vai lá a tua esposa, confesse para ela que você perdeu a cabeça aquela hora, ofendeu, mas está arrependido, peça perdão, dá um abraço nela, dá um ósculo santo para ela. Se ela te perdoar, pronto, a vida fica normal. Aí ele cria coragem, vai lá e diz: minha esposa, eu me arrependo, eu te ofendi aquela hora, estou muito arrependido, e eu quero o teu perdão, você me perdoa? Dá um abraço nela, dá um beijo. Ela perdoa, ela tem a reciprocidade, ele diz: não, está perdoado. E o que aconteceu ali? Voltou a paz, passa a sorrir. Tudo que tinha que conversar antes, agora o tempo nem dá para contar tudo. Por quê? Aquela lacuna que ficou, que não havia mais assunto, agora precisa contar tudo e aproveitar que estão em paz. Quem sabe depois da paz que o Senhor der aos que forem reconciliados com Ele, neste dia, não volte da parte de Deus tudo aquilo que você precisava sentir de consolação durante os dias que você perdeu a paz. Volte nesta tarde a consolação de Deus. Bendito seja o Senhor. Esta é a palavra, irmãos. E não dá para pregar outra coisa, porque como nós cantamos: haja paz entre os filhos de Deus, a resposta chegou: haja paz na vossa vida. Servamos a Deus reconciliados com Ele. Volte a amizade, volte a comunhão, volte a consolação do Espírito de Deus, e procuramos agradá-lo em todo o nosso viver. Deus seja louvado.